Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Nono episódio da série sobre os desfiles do Carnaval 2023. E hoje eu vou falar de um desfile que eu acabei mudando um pouco a minha opinião, a minha visão do Carnaval para agora. Eu estou falando do desfile da Beija-Flor de Nilópolis. Bom, antes de eu falar do desfile da Beija-Flor, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo há uns 11 anos atrás, em uma feijoada na quadra da Vila Isabel. Eu estava lá com meu prato, comendo em pé. Nessa época eu era totalmente desconhecido, anônimo, e um diretor de uma escola de samba, que não era da Beija-Flor e nem da Vila Isabel, me chamou para sentar à sua mesa. Eu estranhei, né? Porque ele não me conhecia, eu o conhecia porque ele era bem famoso na época. Mas estranhei, mas eu sentei. E aí ele me explicou o porquê de ele ter me chamado para sentar à mesa. Porque ele estava com um turista, eu acho que era um francês, e queria minha ajuda para convencer aquele turista das maravilhas do Carnaval Carioca, que era um carnaval grandioso, luxuoso, e mandou mostrar diversas fotos da Beija-Flor de Nilópolis. Tudo quanto fosse alegoria da Beija-Flor que eu mostrasse ao turista a partir do meu telefone. Eu tomei um certo susto porque ele não era diretor da Beija-Flor, né, nem da Vila Isabel, e por que, né, dessa escolha da Beija-Flor? Depois, parando para pensar, é porque era a escola que realmente vinha com um conjunto alegórico mais exuberante, mais luxuoso, e uns desfiles assim sempre impactantes esteticamente. Aí eu de certo modo até entendi, apesar de não ser diretor da Beija-Flor de Nilópolis. Bom, gente, e por que eu contei essa historinha? Porque eu tenho percebido que nos últimos anos estão querendo meio que tirar essa identidade da Beija-Flor. A Beija-Flor, ela se caracterizou também pelos seus desfiles luxuosos, grandiosos, juntamente com seu chão fortíssimo. O chão continua forte, ainda bem, não tenho nada a criticar. Porém, na parte da estética, aí a coisa realmente já tem mudado. Já não é exatamente aquela mesma Beija-Flor de, por exemplo, há uns 7 carnavais atrás, há uns 8 carnavais atrás. A gente sabe da dificuldade financeira que o carnaval tem passado nos últimos anos, por vários motivos, por N motivos. Mas eu tenho percebido umas coisas a mais, além do que uma dificuldade financeira por parte da Beija-Flor de Nilópolis. Eu tenho achado, repare, achado, porque eu não tenho como afirmar, que estão querendo forçar uma nova identidade para a escola de Nilópolis, no qual estão querendo que a agremiação tenha um caráter mais popular através de temas mais críticos sociais, ou seja, temas que estejam assim de certo modo na boca do povo. Afinal de contas, nos últimos anos, o tópico política foi o que tomou conta do país. Então, eu vejo que de certo modo estão querendo forçar a barra nesse tema, ou de modo que pelo menos esse tópico possa aparecer em qualquer tema, para tentar uma aproximação popular, ou seja, mais com o público de forma geral, não apenas com o público que curte os desfiles das escolas de samba. Tanto que a Beija-Flor chamou quem? Ludmilla para cantar. Por quê? Para tentar aproximar o público jovem, que é um público que fica bem distante das escolas de samba, para tentar fazer com que eles se aproximassem dos desfiles. Então, eu vejo dessa forma, gente.
que é uma questão de uma filosofia que a escola tem tido, tá, nos últimos anos, para tentar uma aproximação maior com o público de forma geral através desses temas. Acho válido, mas a questão toda é o seguinte, é que a Beija-Flor teve como a sua essência principal ao longo dos anos aqueles desfiles exuberantes, aqueles desfiles grandiosos que deixava todo mundo boquiaberto. Claro, ela também teve em sua história desfiles críticos, sim, vários, mas eles eram uma das veias da história da Beija-Flor e não a veia principal. A Beija-Flor, com certeza, já foi campeã, inclusive, com desfiles desse tipo, mas ela não se caracterizou através desse tema unicamente, como vem sendo abordado nos últimos anos. Então, eu vejo dois lados da moeda. Bacana tentar uma aproximação com o público de modo geral, mas em compensação eu vejo que estão tentando deixar de lado a identidade da escola, que era a exuberante parte estética. E só para complementar este meu raciocínio, gente, de que a escola está tentando, de uma certa forma, forçar a barra nessa tentativa de aproximação com o público de modo geral. Além de ter chamado a Ludmilla e também pegar temas em que se possa abordar tópicos políticos e sociais, também teve aquela tentativa das alegorias terem um estilo meio Paulo Barros, como foi 2018 e 2019, e que não deu nem um pouco certo. Então, apenas para fechar essa ideia, e é esse o meu pensamento, tá, gente? Porque eu vi muita gente aí criticando, atacando carnavalesco, mas eu acho que carnavalesco não tem culpa disso. Eu acho que é uma coisa realmente de uma nova filosofia que estão tentando implantar na Beija-Flor. Bom, agora falando do desfile, porque eu acabei mudando de certo modo a minha opinião do desfile da Beija-Flor do carnaval para cá, porque o chão da Beija-Flor, ele realmente impressiona e me impressionou muito nesse carnaval de 2023. O samba, que é um samba que eu confesso que não curto, que eu critiquei bastante no pré-carnaval, funcionou muito além do que eu esperava. Realmente a Beija-Flor ali, depois da Mangueira, para mim, Fábio, foi a escola que realmente deu um grande sacode, considerando a parte musical. A Vila Isabel também passou ali sacudindo a Sapucaí, mas foi mais pelo desfile no todo, né? Digamos assim, pela parte envolvendo especialmente o Paulo Barros. Na Beija-Flor e na Mangueira foi mais pela parte musical. E aí, gente, envolvido pela atmosfera do desfile da Beija-Flor e também por ela ter passado muito bem em diversos quesitos, especialmente evolução, que foi a melhor das 12. Ninguém teve evolução melhor que a da Beija-Flor. E também considerando aquele fator que eu falei lá no vídeo da Mangueira, de que determinados temas permitem uma margem na estética, de modo que a escola possa vir não tão bonita ou bonita, e esse tema da Beija-Flor permitia isso. Então, para mim, a Beija-Flor estava na briga pelo título, juntamente com Vila Isabel, Imperatriz e Viradouro. Para mim, quando eu saí da Sapucaí, qualquer uma das quatro que vencesse estava de bom tamanho. Mas depois, parando para pensar e vendo o desfile da escola pela televisão, eu vejo que não dava para a Beija-Flor ser campeã. O primeiro ponto é que a escola deveria ser mais penalizada em alguns quesitos. E o segundo ponto, o que eu vou falar agora é meio polêmico ou muito polêmico. Para o bem do carnaval e para o bem da Beija-Flor, ela não poderia ser campeã com esse estilo descaracterizado, porque aí seria alimentar
a ideia de que a escola está no caminho certo, de que é esse o estilo a ser seguido. E a gente sabe que não é, e a gente não quer isso. A gente quer ver a Beija-Flor com a sua verdadeira identidade, juntamente com a sua comunidade muito forte. Bom, indo para o quesito a quesito. Para não perder muito tempo, eu vou falar de uma forma bem superficial dessa vez, tá? Eu vou começar com os quesitos que para mim, eram garantia de 10. Bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira e evolução, que como já falei, foi a melhor das 12. Depois da apresentação da comissão de frente e do casal lá no setor 10, a Beija-Flor foi embora direto, sem paradas, sem buracos que chamasse muita atenção. Então, evolução praticamente perfeita. E comissão de frente. Olhando lá de cima da arquibancada, eu gostei do efeito que teve aquela tela quando ela subiu e da ideia, da ilusão, né, do devaneio ali de Dom Pedro I. Eu gostei dessa ideia que eu vi lá de cima. Porém, ao ver pela televisão, a câmera pegou muito embaixo e não foi um ângulo legal. As pessoas em casa não conseguiram perceber o que ocorria ali dentro do círculo. Então eu imagino que quem viu em casa certamente não gostou ou não entendeu, como também quem assistiu na frisa, porque eu penso que quem ficou lá embaixo não teve uma boa ideia ou percepção do que aconteceu ali na comissão de frente da Beija-Flor. Mas para mim, considerando o nível que teve nesse carnaval de 2023, ela mereceu nota 10. Agora falando de dois quesitos que poderia ser nota 10 para a escola. Por que poderia? Porque o 10 não era tão garantido assim, eu não tinha tanta certeza que a escola ganharia o 10, que são os quesitos harmonia e samba enredo. Eu dei 10 para os dois quesitos. Porém, vamos lá, harmonia. A escola cantou pra caramba, vibrou muito com samba. Porém, o carro de som, que foi muito bem, teve a questão lá dos cacos da Ludmilla, que eu vejo problema nenhum. Entretanto, jurados costumam cismar com isso e não tiraram pontos da escola devido a esses cacos. Tudo bem, mas é aquele negócio. Não cobrem de outros puxadores, não cobrem de outras escolas, porque ela fez isso direto no desfile. Mas, tirando isso, tanto o carro de som quanto o canto da escola foram perfeitos, tá, gente? Nota 10. Samba enredo. Eu não curto esse samba da Beija-Flor. Para mim, ele tem uma forma muito parecida com os últimos sambas da escola. Tem alguns versos, algumas palavras complicadas que tiram o caráter popular do samba enredo, mas ele funcionou muito bem, além do que eu esperava. E aí, gente, por mais que a gente tenha críticas ao samba, na avenida ele cumpriu muito bem a sua função. Eu dei 10. Agora, eu poderia ser mais rigoroso? Sim. Como os jurados também. Os jurados deram 40. Se a gente considerar esses pontos, por exemplo, que eu falei, poderia ser canetado o samba enredo. Mas, sem dúvidas alguma, foi um dos sambas que realmente deu o melhor resultado na Sapucaí. Para mim, depois do samba da Mangueira, foi o samba que melhor funcionou na avenida. Tá legal? Agora, os três quesitos que para mim a Beija-Flor não merecia 10. Enredo, fantasias e alegorias. Eu vou começar com o quesito fantasias, que é justamente o quesito que eu vou começar os meus comentários. Eu dei para as fantasias da Beija-Flor 9.9, por dois fatores. Fator número 1, muito dourado no início. O que fez com que as ideias da diferença de uma ala para outra não ficasse clara. Acabou que ficou assim meio confuso.
a ideia, a mensagem de uma ala para outra, justamente por se utilizar muito o dourado. Eu entendi o porquê do dourado, bastante dourado no início, mas deixa o desfile meio entediante, tá, gente? E também, de certa forma, confunde a leitura. Segundo ponto, uso de legendas em determinado setor da escola. Teve um setor ali que se utilizou de muitas legendas e jurados gostam de canetar isso, como fizeram aqui nas justificativas. Porque se você usa legendas, quer dizer que as mensagens, os símbolos utilizados naquelas alas não são suficientes para se entender a ideia da proposta do que ela quer dizer, do que aquela fantasia quer dizer. Por isso os jurados costumam canetar. Então foi por esse motivo também, tá, juntamente com aquela questão da cor, que eu canetei a Beija-Flor. Como fizeram aqui dois jogadores, um deu 9.8 e o outro deu 9.9. Tirando isso, fantasias apenas corretas que cumpriram a sua função de explicar o enredo. Nada mais do que isso. Nenhuma novidade, nada que chamasse assim muito a atenção, como ocorreu com as fantasias da Mangueira. Agora o quesito enredo, que eu dei 10 no dia do desfile para a Beija-Flor, mas hoje eu confesso que não daria 10. Eu meio que me arrependi da nota que eu dei. Por dois motivos. O motivo número 1 é aquele que eu já falei das fantasias, do início muito dourado, o que dificultava a gente diferenciar a ideia de uma ala para outra. O segundo fator foi o que os jurados anotaram aqui, que na hora nem me liguei, que o último setor não ficou muito claro. Ele parecia ser uma continuação do setor 4 da escola, porque a agremiação vinha falando do 7 de setembro, depois exaltava o 2 de julho, aí passava para as revoltas populares e depois falava das lutas sociais atuais, como por exemplo a questão da fome, a questão do racismo, a questão do preconceito de modo geral. E aí o quinto setor meio que abordava, ou era continuação dessa parte, dessas lutas sociais que foi abordada no setor 4. Então não ficou muito claro exatamente esse encerramento do enredo da Beija-Flor. E hoje eu daria de repente o 9.8, 9.9 para esse quesito. Agora fechando com alegorias. Bom, vendo alegoria por alegoria. Peço desculpa, a imagem está ruim, mas eu não tenho boa câmera, tá, gente? Esse é o carro Abre Alas, que representava o quadro clássico de Pedro Américo, no qual Dom Pedro está sobre o cavalo com seus soldados ao seu redor. E aí o povo, populares tomavam conta desse quadro, dessa imagem, mostrando que a independência, na verdade, foi uma conquista popular. A ideia é muito legal, muito interessante, mas a gente não conseguiu visualizar isso lá da avenida, não teve impacto. E um dos fatores que contribuiu para isso, sem dúvidas alguma, foi o tamanho minúsculo desse carro Abre Alas, que para mim acabou sendo nada mais, nada menos do que um tripé totalmente poluído. Esse é o carro 2, no qual a ideia era justamente fazer o contraste com o carro Abre Alas. Esse carro representava aí o 2 de julho, mostrando que a data do 2 de julho é muito mais grandiosa do que o 7 de setembro, que via representando aí o carro Abre Alas. Ideia interessante, mas não colou, tá, gente? Não vingou, ainda mais porque esse carro ele não é bonito e é bem poluído. Realmente as ideias que quiseram mostrar nesse carro aí não ficaram claras. Inclusive os personagens aí em destaques, meio ocultada no meio de toda essa poluição visual. Carro 3, que para mim foi o mais interessante do conjunto alegórico da Beija-Flor. Um carro que de certo modo nos remetia àquelas alegorias de outrora da Beija-Flor. Porém, ele não ganhou muita vida porque também tem aí a cor dourada, que foi muito explorada no início do desfile da escola e acabou que não se destacou justamente por esse exagero do uso do dourado.
Quarto carro que eu não curti pelas cores, pelas formas, por ser meio poluído visualmente e por trazer mais dragões aí, tá? Acho que são dragões, né? Se não for dragões, é algo parecido com dragão. Que eu já não aguentava mais de ver dragões nesse desfile 2023. Quinto carro, que eu acho até interessante, essa imagem da bandeira da nova bandeira, né, sendo costurada, eu acho bem interessante. Mas, como dizem os jurados, faltou aí um melhor apuro estético. Sexto carro, que é muito fraco, muito aquém das tradições da Beija-Flor. Só valeu aí pelas bandeiras estarem tremulando, mas é um carro que não dá nem para dizer que é do grupo de acesso, porque no acesso tem coisas melhores do que isso, bem melhores do que isso. Realmente é lamentável a Beija-Flor encerrar com uma alegoria desse tipo. Até causou impacto, só que foi um impacto negativo. Deixou uma impressão final para o público de que a Beija-Flor estava sem dinheiro, de que foi um desfile pobre. Então, para mim, o impacto que causou esse carro aí foi de extrema negatividade. Ainda teve 2 tripés, um razoável, ok, e este com o símbolo da escola, que encerrou o desfile, mas também não chamou nenhuma atenção, causou nenhum impacto. Um conjunto alegórico muito, mas muito aquém das tradições da Beija-Flor. A escola foi canetada no quesito, tirando notas 9.9 de 3 jurados e 9.8. É aquilo que eu falei. Considerando o enredo, dificilmente o jurado tira pontos da questão estética. Mas aí eu vejo que realmente houve vários problemas. Um deles foi a questão do tamanho. Tinha alegorias muito grandes, como o carro 2, e muito pequenas, como o Abre Alas e o carro 6. Isso daí não dá para relevar. Então, por mais que exista uma certa margem para uma estética não tão bonita, não dá para você também extrapolar como ocorreu nesse desfile. E assim eu encerro os meus comentários sobre o desfile da Beija-Flor. Um desfile muito, mas muito forte no chão, mas que deixou muito a desejar na parte estética. Bem parecido com os comentários que eu fiz na Mangueira, né? Mas a Beija-Flor, ela tem como a principal identidade da sua história justamente esses desfiles grandiosos, luxuosos, coisa que não ocorreu nesse ano de 2023 e que a gente espera que retorne brevemente. Tá bom? Valeu, abraços e até a próxima.